E se tudo o que você acredita sobre a realidade for apenas uma ilusão? E se os limites que você enxerga ao seu redor forem apenas construções da sua mente, moldadas por padrões que você nunca questionou? O mundo que você vê, sente e interpreta pode não ser tão sólido quanto parece. Mas há algo ainda mais profundo nisso. E se eu te disser que você tem o poder de transformar completamente essa realidade, apenas nunca te ensinaram como fazer isso? A física quântica nos mostra que a realidade, no nível mais fundamental, não é fixa. Cada partícula do universo se comporta como uma onda de possibilidades até que seja observada. Isso significa que a simples forma como você percebe o mundo pode estar moldando tudo ao seu redor. Mas se isso é verdade, por que tantas pessoas vivem presas aos mesmos ciclos, enfrentando os mesmos problemas e sentindo-se incapazes de mudar? A resposta está na programação invisível que governa a nossa percepção. Eu me chamo Adriana e lhe dou as boas-vindas ao canal Luz da Revelação. Neste vídeo, vamos explorar verdades ocultas que podem mudar radicalmente a forma como você percebe e interage com a realidade. Vamos falar sobre a matriz invisível que molda a sua vida, sobre como os seus pensamentos influenciam a energia ao seu redor e sobre o poder de quebrar padrões que limitam o seu crescimento. Mas aqui vai um aviso: algumas dessas revelações podem ser desconfortáveis. Elas podem desafiar tudo o que você acreditou até agora. Então, se você está pronto para abrir os olhos para uma nova forma de enxergar a existência, já deixa o seu like, se inscreve no canal e fique comigo até o final, porque as respostas que você sempre buscou podem estar muito mais perto do que você imagina. Você está preparado para ver além da ilusão? Então vamos juntos desvendar esse mistério. Desde o momento em que nascemos, aprendemos a interpretar a realidade de uma maneira bastante limitada. Criamos padrões, crenças e respostas automáticas que determinam não apenas o que enxergamos, mas como interagimos com o mundo. O problema é que esses filtros não apenas nos ajudam a dar sentido à vida, eles também nos aprisionam. Eles se tornam muros invisíveis que restringem as nossas possibilidades, nos impedindo de acessar o verdadeiro potencial que existe dentro de nós. Mas aqui está a grande revelação. Esses padrões podem ser alterados. A realidade não é um fato absoluto, é uma construção que pode ser modificada. Não se trata de buscar algo externo, mas de aprender a reprogramar a sua mente para liberar o fluxo natural. O nosso cérebro é como um labirinto de padrões e trilhas neurais. Esses caminhos criados ao longo do tempo determinam como usamos a nossa energia. Muitas vezes seguimos no automático, presos a velhos padrões que drenam o nosso potencial, mas esses padrões podem ser refeitos. Pense no momento em que aprendeu algo novo, como dirigir ou a falar um novo idioma. No início parecia impossível, cada movimento exigia um esforço consciente, mas com a repetição e a prática, tudo se tornou fluido, quase automático. Isso acontece porque o cérebro tem a capacidade de criar novas conexões, um fenômeno conhecido como neuroplasticidade. Ao praticar intencionalmente, você está, na verdade, esculpindo novos caminhos energéticos em sua mente. E aqui está o segredo. Você pode fazer isso com o propósito de usar a sua energia para criar padrões que sirvam aos seus objetivos. Controlar a energia é como abrir as comportas de um rio. Não é sobre força,
mas sobre remover os bloqueios. E um dos primeiros passos é reconectar-se ao presente. E isso não é apenas teoria. Isso significa que você pode reprogramar a sua mente para enxergar e interagir com o mundo de uma maneira completamente nova. Você já parou para questionar se a realidade que você percebe é de fato a única verdade? Tudo o que você sente, vê e pensa é filtrado pela sua mente, moldado por suas crenças, emoções e experiências passadas. Mas e se eu lhe disser que essa percepção não apenas limita o que você enxerga, mas também define o que você vivencia? O nosso cérebro age como um filtro seletivo, processando milhões de informações a cada segundo e descartando tudo aquilo que considera irrelevante. É por isso que muitas vezes duas pessoas podem presenciar o mesmo evento e interpretá-lo de formas completamente diferentes. A percepção é uma construção, um conjunto de padrões armazenados que determinam como interagimos com o mundo. Essa estrutura invisível é o que chamamos de matriz da percepção. Essa matriz funciona como um software rodando silenciosamente em segundo plano. Desde a infância, somos programados por meio de experiências, cultura e até mesmo pelas palavras que ouvimos repetidamente. Se desde pequeno você foi ensinado que dinheiro é difícil de ganhar, a sua matriz gravará isso como um comando absoluto e a sua realidade será moldada para confirmar essa crença. Se você foi condicionado a acreditar que certas oportunidades não são para você, a sua mente automaticamente eliminará qualquer possibilidade que contradiga essa ideia. O mais impressionante é que essa matriz não é fixa, ela pode ser reconfigurada. A neurociência já provou que o cérebro possui um fenômeno chamado neuroplasticidade, que permite modificar padrões e criar novas conexões neurais a qualquer momento da vida. Isso significa que aquilo que você considera uma limitação, na verdade, é apenas um condicionamento. E mais, se a realidade percebida é apenas um reflexo do que foi programado na sua mente, então, ao alterar essa programação, você pode literalmente mudar a sua vida. Se tudo ao nosso redor é energia, como a física quântica já sugere, então os nossos pensamentos, emoções e intenções não apenas interpretam a realidade, eles a moldam. Quando aprendemos a observar conscientemente a nossa percepção, começamos a identificar os padrões que nos mantêm presos e, a partir disso, podemos reescrevê-los. Mas como esse processo acontece na prática? Como podemos acessar esse código invisível que rege nossa experiência e reprogramá-lo de acordo com aquilo que desejamos manifestar? Nos próximos momentos, vamos mergulhar mais fundo nesse conhecimento e desvendar os segredos para assumir o controle sobre a matriz da percepção e transformar o que parece ser uma limitação em um portal para a expansão da sua consciência. Se tudo ao nosso redor é energia, então a realidade não é algo fixo, mas sim um campo dinâmico em constante transformação. A física moderna já demonstrou que o mundo material que percebemos é, em sua essência, um jogo de vibrações, padrões e interações invisíveis. Mas o que poucos percebem é que essa energia não apenas existe, ela responde à nossa consciência. Assim como um rio pode ser desviado por pequenas pedras no caminho, a energia da vida pode ser direcionada por nossos pensamentos, emoções e intenções. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair oportunidades e fluidez, enquanto outras enfrentam obstáculos constantes? A resposta não está apenas nas circunstâncias externas, mas na maneira
como cada indivíduo interage com o campo energético ao seu redor. Se a sua mente e o seu corpo estão desalinhados, se sua frequência vibracional está baixa devido a pensamentos limitantes ou padrões emocionais negativos, isso se reflete na realidade que você experimenta. O contrário também é verdadeiro. Quando você se alinha com estados mais elevados de consciência, a sua realidade responde de maneira correspondente. A neurociência já provou que o nosso cérebro pode se reorganizar conforme os estímulos que recebe. Isso significa que padrões de pensamento podem ser reprogramados e, com eles, a nossa própria percepção da realidade. O efeito placebo, por exemplo, demonstra de forma clara como a mente influencia a matéria. Uma simples crença na cura pode gerar respostas fisiológicas reais no corpo. Mas se a mente pode curar, ela também pode adoecer. Isso significa que nossos pensamentos, crenças e emoções são mais do que apenas experiências internas. Eles são ferramentas que moldam a nossa vida. Agora, imagine o que acontece quando tomamos controle desse processo de maneira consciente. O poder de moldar a realidade não está em manipular o mundo externo, mas em ajustar a nossa vibração interna para que possamos nos conectar com possibilidades antes invisíveis. É por isso que práticas como a meditação, o controle da respiração e a visualização criativa são tão eficazes. Elas não apenas acalmam a mente, mas ajustam a nossa frequência energética para um estado mais harmônico. Mas há algo ainda mais profundo por trás desse processo. Quando entendemos que a realidade não é apenas aquilo que percebemos com os sentidos, mas um campo de energia em constante fluxo, começamos a perceber que nossas escolhas não são isoladas, elas reverberam. O que você sente, pensa e faz gera ondas que afetam o ambiente ao seu redor. Assim como uma pedra jogada em um lago que cria círculos concêntricos que se expandem, as suas intenções criam impactos que vão além do que você pode perceber imediatamente. Se essa verdade for aceita, surge uma grande responsabilidade. Você não é um mero espectador da sua vida, mas o agente principal da sua jornada. E a grande pergunta que surge é: como podemos treinar a nossa mente para interagir de forma mais consciente com essa matriz energética e assim criar uma vida que reflita a nossa verdadeira essência? Se essa mensagem está fazendo sentido para você, se ela está abrindo seus olhos para uma nova forma de enxergar a realidade, então eu peço seu apoio para que mais pessoas tenham acesso a essa reflexão. Deixe o seu like agora mesmo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Seu engajamento fortalece essa comunidade e leva esse conhecimento a quem mais precisa. E me conta nos comentários, qual foi a maior ilusão que você já superou na sua vida? Vamos juntos expandir essa conversa. Agora que entendemos que a realidade que percebemos é moldada por filtros mentais, padrões energéticos e crenças profundamente enraizadas, surge a pergunta essencial: como podemos usar esse conhecimento para transformar a nossa vida de maneira prática? Afinal, saber que somos capazes de alterar a nossa percepção e moldar a energia a nosso redor é apenas o primeiro passo. O verdadeiro poder está na aplicação dessa consciência no dia a dia. Vamos ao passo número 1, desconstruindo a matriz de percepção. Nosso cérebro funciona como um projetor de realidade. Se você cresceu ouvindo que certas coisas são impossíveis, que sucesso só vem com sofrimento, ou que felicidade depende de fatores externos, essas ideias foram impressas no seu subconsciente como verdades absolutas. O primeiro passo para transformar a sua realidade é questionar cada crença limitante que foi imposta a você. Vamos a uma prática. Observe as suas reações automáticas.
Quando um pensamento negativo surgir, pergunte-se: isso é um fato ou apenas uma interpretação condicionada? Muitas vezes a mente nos convence de que algo é difícil ou inatingível, mas quando analisamos racionalmente, percebemos que essas limitações são ilusórias. Não se pode voltar atrás e mudar o começo, mas se pode começar agora e mudar o final. Essa é a essência do processo de reprogramação. Passo número 2, a arte de mudar a sua frequência energética. Se tudo é energia e sua realidade é um reflexo do que você emite, aprender a elevar a sua vibração conscientemente é essencial. Sentimentos como medo, raiva e insegurança vibram em frequências baixas, enquanto estados como gratidão, alegria e amor vibram alto. Para mudar sua energia, você deve intencionalmente escolher pensamentos e ações que elevem a sua frequência. Vamos à prática. Experimente começar o dia com um pequeno ritual energético. Ao acordar, feche os olhos por 1 minuto e concentre-se em 3 coisas pelas quais você é grato. Em seguida, visualize o seu dia acontecendo da melhor maneira possível. Ao longo do dia, sempre que sentir a sua energia cair, respire fundo e recoloque a sua atenção no momento presente. Isso não é apenas pensamento positivo, é neurociência e física quântica em ação. O cérebro responde à repetição e cria novos circuitos para reforçar estados emocionais frequentes. Se você pratica estados elevados todos os dias, a sua mente se condiciona a permanecer neles naturalmente. Passo 3. Expandir sua consciência através do efeito observador. A física quântica nos mostra que o ato de observar altera o que é observado. No nível mais profundo, a sua atenção direciona e molda a realidade ao seu redor. Mas como aplicar esse conceito de forma prática? Escolha um aspecto da sua vida que deseja transformar. Pode ser relacionamento, carreira ou saúde. Durante uma semana, ao invés de reagir automaticamente aos eventos externos, torne-se um observador das suas próprias emoções e pensamentos. Sempre que perceber uma reação negativa, pare e pergunte: qual interpretação estou dando a isso? Como eu posso enxergar essa situação de outra maneira? Esse simples exercício começa a dissolver padrões automáticos e a abrir novas possibilidades de percepção e ação. O que antes parecia inevitável ou incontrolável se torna maleável. Passo 4. Criar uma nova identidade energética. Se você deseja mudanças duradouras, precisa se tornar a versão da sua identidade que já vive essa realidade transformada. Se continuar operando com a mesma mentalidade e emoções de sempre, a sua vida seguirá refletindo os mesmos padrões. Vamos a uma prática. A visualização criativa com identidade futura. Todas as noites antes de dormir, visualize-se vivendo a realidade que deseja criar. Não apenas imagine de forma abstrata. Sinta-se nessa nova versão de si mesmo, experimente as emoções e os detalhes. Seu cérebro não distingue entre experiências reais e intensamente imaginadas. Então essa prática reconfigura a sua identidade e acelera a materialização dessa realidade. No próximo bloco, vamos explorar o impacto da consciência coletiva e como a transformação individual afeta toda a teia energética que conecta o universo. Afinal, ao mudarmos a nossa percepção, não apenas transformamos a nossa própria realidade, mas influenciamos tudo ao nosso redor. Está pronto para essa revelação? Já que entendemos como a energia se molda às nossas crenças e como podemos reprogramar o nosso cérebro para expandir a percepção, precisamos dar um passo além.
compreender como a nossa própria consciência influencia diretamente a realidade ao nosso redor. Aqui entra um dos princípios mais intrigantes da física quântica, o efeito do observador, que sugere que a simples ação de perceber algo altera o seu comportamento. Experimentos científicos, como a famosa experiência da dupla fenda, demonstraram que partículas subatômicas podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, mas assim que são observadas, elas se fixam em uma única realidade. Isso levanta uma questão essencial. Será que o ato de focar a nossa atenção em algo pode definir a forma como a realidade se desenrola? A espiritualidade e as tradições ancestrais já nos ensinavam isso há milênios. Há um antigo ditado que diz: onde vai a sua atenção, vai a sua energia. Agora, aplique isso ao seu dia a dia. Se você constantemente foca em limitações, dificuldades, medo e escassez, será que não está reforçando essas realidades? Por outro lado, quando você se conecta com possibilidades, soluções e expansões, a sua energia se reorganiza para manifestar essas frequências. Isso significa que você não é apenas um espectador da sua vida, você é um co-criador ativo. Vamos fazer um experimento simples agora mesmo. Feche os olhos por um instante e imagine um cenário onde você sente total segurança e abundância. Visualize os detalhes, o ambiente ao seu redor, as sensações no seu corpo, as cores, os sons e até mesmo os cheiros. Permita-se realmente experimentar essa realidade alternativa como se fosse real. Agora, perceba como o seu corpo responde. Há um leve alívio? Há um aumento na sua respiração? Uma mudança na sua postura? Isso acontece porque sua mente não distingue entre o que é imaginado e o que é vivido. E se isso for verdade, então imagine o impacto de passar mais tempo consciente daquilo que você deseja criar, em vez de ser refém de padrões automáticos de medo e dúvida. O que estamos explorando aqui não é apenas teoria, mas um princípio que pode ser aplicado de forma prática. Se a realidade é maleável e responde à observação, então o que você escolhe enxergar pode determinar o que você experimenta. A primeira chave para transformar a vida através dessa nova percepção é a prática da consciência ativa. A maioria das pessoas vive no piloto automático, apenas reagindo às circunstâncias sem perceber o impacto de seus pensamentos e emoções. Mas a partir do momento em que você começa a observar os seus padrões mentais e emocionais em tempo real, você assume o papel de criador da sua experiência. Quando surgir um pensamento negativo ou limitante, em vez de aceitá-lo como verdade absoluta, pergunte-se: isso é um fato ou apenas um condicionamento antigo? Essa crença está me ajudando ou me limitando? Qual nova interpretação eu posso dar para essa situação? Esse simples exercício começa a desprogramar crenças antigas e abre espaço para a construção de novas realidades. O segundo passo essencial é praticar a direção intencional da atenção. Como vimos, aquilo que você foca cresce. Se você direciona a sua atenção para problemas, desafios e limitações, a sua mente reforça essa realidade. Mas se você escolhe conscientemente focar em soluções, aprendizados e oportunidades, a sua percepção se expande para enxergar possibilidades antes invisíveis. Experimente começar o dia dedicando alguns minutos para se perguntar: qual é a emoção que eu quero sustentar hoje? Que tipo de experiências eu quero criar hoje? Como eu posso agir de forma alinhada com minha intenção maior? Essa simples prática muda a vibração da sua energia e afeta diretamente os eventos ao seu redor.
Além disso, é essencial cultivar hábitos energéticos que sustentem essa nova forma de ver o mundo. Pequenos ajustes diários podem gerar transformações imensas ao longo do tempo. Alguns exemplos incluem meditação e respiração consciente para manter a mente limpa e receptiva, exposição à natureza, que equilibra a energia e fortalece a intuição, consumo consciente de informações, sempre filtrando conteúdos que elevam e expandem a sua percepção. Prática da gratidão, pois quando valorizamos o que já temos, enviamos ao universo a mensagem de que estamos prontos para mais. O grande segredo é a consistência. A realidade se transforma não por grandes eventos isolados, mas pela soma de pequenas escolhas diárias. Cada pensamento ajustado, cada emoção bem direcionada e cada intenção consciente reprogramam a sua matriz interna e, consequentemente, a sua vida. Por isso que o despertar da consciência não é um destino final, mas um processo contínuo. A cada novo nível de compreensão, novas camadas de realidade se revelam. O que antes parecia impossível se torna natural. O que antes apenas era teoria se torna experiência vivida. E a grande pergunta que fica é: você está pronto para assumir esse poder e ser o arquiteto da sua própria realidade? Chegamos ao fim dessa jornada, mas a verdadeira transformação apenas começou. Se há algo que podemos tirar de tudo isso é que a realidade não é fixa. Ela é moldável, fluida e, acima de tudo, responde à sua consciência. O universo é um espelho quântico refletindo não o que você deseja, mas aquilo que você realmente acredita e sustenta energeticamente. O que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar repetindo os padrões do passado, permitindo que a sua percepção limitada dite a sua vida? Ou finalmente assumirá o papel de co-criador da sua própria realidade? A escolha sempre esteve em suas mãos. Cada pensamento, cada emoção e cada intenção lançam ondas que reverberam muito além do que podemos imaginar. A pergunta agora é: você está pronto para enxergar além do que sempre acreditou ser real? Para desafiar as ilusões que te mantêm preso e reescrever a história da sua vida com consciência e propósito? Você não pode voltar e mudar o começo, mas pode começar agora e mudar o final. Se essa mensagem ressoou com você, compartilhe nos comentários qual foi a maior ilusão que você já rompeu na sua vida. A sua experiência pode inspirar outras pessoas nessa jornada de despertar. E antes de sair, não se esqueça, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que expandem a sua consciência e te ajudam a construir uma realidade mais alinhada com quem você realmente é. Nos vemos no próximo vídeo.